Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, de Lívia Santana Vaz, da Kiara Ramos, e estamos fazendo a leitura do terceiro Girê. No último vídeo teve aí um imprevisto, o aplicativo que eu uso para fazer a gravação, ele tá com, na verdade meu celular, tá com espaço reduzido, então atrapalha aí a gravação do vídeo. Então o aplicativo ele cortou o vídeo no meio de onde eu tinha planejado parar, que deu a quantidade de minutos que eu tinha disponível para gravar. Eu ultrapassei e aí o aplicativo cortou. Mas aí a gente dá continuidade aqui, então vamos considerar que essa é a segunda parte do terceiro e último girê. Eu vou voltar um pouquinho, porque no outro vídeo a gente parou aqui na frase em particular. E aí eu vou voltar um pouquinho só para a gente alinhar. Vamos lá. Nesse cenário, o Estado surge para garantir os direitos naturais do povo, em particular, a propriedade, a liberdade e a vida. Destes, a propriedade é o bem jurídico de maior valor e, por isso, inviolável, podendo se sobrepor à própria vida e à liberdade. Isso porque as pessoas que atentassem contra a propriedade privada poderiam pagar com a privação de liberdade e, em alguns casos, com a própria vida, pena de morte. Em meio ao regime escravocrata e toda a evidência, a propriedade também pesa muito mais que a liberdade, especialmente quando em um dos polos está a pessoa negra escravizada e no outro o seu senhor proprietário. A escravidão era legítima, portanto, o direito de propriedade deveria ser garantido pelo Estado. Essa é a hermenêutica que prepondera entre os jurisconsultos brasileiros, maiormente no Brasil Império. A Constituição de 1824 e todo o período imperial brasileiro foram permeados pelas ideias jurídicas liberais que eram entrecortadas pela lógica escravista, prevista apenas implicitamente no texto constitucional. As ideias fora do lugar de Roberto Chavardes, no livro intitulado Ao Vencedor as Batatas, apresenta um dos seus estudos sobre a obra de Machado de Assis e problematiza a disparidade entre a sociedade brasileira escravista e as ideias do liberalismo importadas da Europa. Ressalta que, enquanto o universalismo dos direitos humanos serviu na Europa para encobrir a exploração do trabalho, a sua transcrição na Constituição Brasileira de 1824 não só não escondia nada, como tornava mais adjeto o instituto da escravidão. Ao mesmo tempo em que o Brasil dependia do trabalho escravo, adotava o capitalismo para a adoção dos seus produtos no mercado internacional, sendo comum a presença tanto do pensamento econômico burguês quanto da lógica defensora da escravidão. A Constituição do Império reforçou a escravidão, mantendo grandes limitações dos direitos civis e políticos, impedindo as pessoas negras de frequentarem a escola e assumirem posições de poder. Como dito anteriormente, no que se refere ao voto, contudo, apesar de prever a eleição indireta e o voto obrigatório, a legislação brasileira teria sido uma das mais liberais da época, uma vez que exigia renda mínima de apenas 100 mil réis e admitia o voto dos analfabetos. Em comparação com os países europeus, o Brasil tinha elevado número de pessoas que votavam, 13% da população, enquanto na Inglaterra, por exemplo, o percentual de votantes era de 9%. O excesso de participação popular nas eleições passa, então, a preocupar alguns políticos que começam a defender a restrição do voto aos analfabetos e o aumento da renda para o voto censitário, alegando falta de preparação dos votantes analfabetos, inconscientes e ignorantes que compunham a massa de cidadãos brasileiros da época. Em 1881,
concretizam-se as restrições ao voto com a edição da Lei Saraiva, Lei nº 3.029, que tornou as eleições diretas e aumentou a renda mínima do voto censitário para R$200 mil, com rígida necessidade de comprovação, medidas essas que reduziram o eleitorado brasileiro em quase 90%. 0,9% de votantes. Apesar de a lei não mencionar raça, cor, ela produzia impactos desproporcionais contra a população negra, pois, como dito, atos normativos anteriores haviam proibido pessoas negras de frequentarem as escolas. Logo, a imensa maioria da massa de analfabetos no Brasil era negra. Seguindo a lógica do constitucionalismo liberal, o texto de 1824 foi o primeiro na história das constituições escritas a trazer os direitos fundamentais no corpo do texto original, e não em declaração apartada, como foi a sistemática usada na França. Apesar disso, o escravismo ainda teve garantida a sua continuidade por décadas a partir de uma hermenêutica da ponderação entre a liberdade das pessoas escravizadas e a garantia da propriedade privada dos senhores, em uma balança que nunca se equilibrou. Aqui, a hermenêutica da branquitude se estrutura com argumentos jurídicos mais rebuscados, utilizando a lei como fundamento para a sustentação da escravidão e afastando qualquer argumento teológico ou moral do debate. Como vimos no segundo girê, a aplicação da legislação supostamente abolicionista também passou por essa hermenêutica da preservação dos interesses, que por meio da manipulação de sentidos assegurava os privilégios das elites brancas e buscava perpetuar o regime escravocrata até as últimas possibilidades. Por tudo que foi até aqui exposto, percebe-se que Estado e Igreja se uniram para legitimar os mecanismos de destruição da identidade e da dignidade de milhões de pessoas e o extermínio de outras tantas, para jamais esquecer também o genocídio dos povos indígenas. A fundamentação em leis, códigos e Bíblia, sob o pretexto de salvar almas e civilizar corpos, condenou milhões de pessoas ao maior e mais brutal crime contra a humanidade, de que se tem conhecimento. Nesse sentido, a Aimé Césaire nos recorda que a Europa é responsável pela maior pilha de cadáveres da história. A retórica da neutralidade do poder judiciário funcionou bem no século XIX, quando se construiu o mito do juiz boca da lei, como sustentáculo de um Estado burguês, comprometido com a liberdade e a propriedade dos homens brancos europeus em um modelo erguido sobre o colonialismo e escravização. Somos escravos da lei, diziam os jurisconsultos brasileiros ao defenderem o direito à propriedade sobre outros seres humanos. Mas no debate jurídico anual, nem mesmo as perspectivas eurocêntricas conseguem defender que o juiz é um escravo da lei. A teoria da justiça de John House, o giro hermenêutico, a principiologia de Robert Alex e Dworkin, o neoconstitucionalismo e diversas outras tendências pós-positivistas amplamente difundidas pelas faculdades de direito e constantemente citadas pelos tribunais, afirmam que a interpretação da lei é um processo de construção de sentido no qual se disputam narrativas sobre o que é lícito ou ilícito, justo ou injusto. Evidenciados esses pontos, importa ressaltar que neste livro entendemos que a concretização da justiça social não pode ser alcançada sem o debate sobre problemas estruturais profundos como o racismo e o sexismo, pois em realidades como a brasileira, as abstrações da razão individual não são suficientes para promover a adequação social do sistema jurídico. Sob essa ótica,
Sob essa ótica, a reprodução da hermenêutica eurocentrada invisibiliza as consequências do pacto de silêncio em torno do racismo e encobre o impacto dispar do direito sobre a população negra no Brasil, fazendo com que ela seja supra-representada no sistema carcerário nas pilhas de corpos matáveis retratados nas pesquisas sobre violência letal e subrepresentada na ocupação de cargos estratégicos de poder e saber em nossa sociedade. É nesse sentido que falamos do projeto racial no Brasil, o qual pressupõe que a discriminação não deve ser considerada como um comportamento exclusivamente individual, sendo imperioso reconhecermos também o seu aspecto institucional e estrutural. Como contraponto à hermenêutica da branquitude aqui, nós abrimos caminhos para uma abordagem multiangular de questões estruturantes das desigualdades, a partir de uma hermenêutica emancipatória, de uma hermenêutica da encruzilhada, que busque a descolonização do pensamento jurídico, que considere os sujeitos de direitos em sua pluriversalidade, que tenha como fundamento a filosofia Ubuntu, para alicerçar a construção de uma sociedade efetivamente justa e solidária, na qual o direito não sirva de base para a outrificação de pessoas. Direito, supremacia branca e pactos de branquitude anti-negra. Os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores de ontem, não têm hoje de assumir a culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, construir relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. Para compreender de que modo a hermenêutica da branquitude atua na perpetuação do racismo institucional e na manutenção de privilégios, é imprescindível analisar os pactos firmados em torno desse fenômeno que centraliza a ideia de sujeito de direitos em determinados corpos, outrificando, ou melhor, coisificando sua antítese, os corpos negros. Estamos nos referindo ao pacto narcísico da branquitude, que se desdobra em outros tantos pactos que também garantem a perpetuidade da colonialidade na esfera do direito, instância que teria o poder de desconstrução dessa realidade, mas que historicamente está a serviço dela. Guerreiro Ramos demonstrou como a teoria das relações raciais no Brasil constituiu-se como uma sociologia do negro brasileiro, com uma abordagem unilateral por parte de pesquisadores brancos sobre o problema do negro, sempre tratado nessa perspectiva como negro tema, objeto de pesquisa, ocultando-se assim a participação do branco como um opressor. Em sentido semelhante, Maria Aparecida Silva Bento ressalta que no Brasil as desigualdades raciais têm sido abordadas como uma espécie de herança negra do período escravocrata, um problema atribuído ao outro. Há, em contrapartida, um silêncio sobre a herança branca da escravidão, mantendo-se a branquitude como guardiã silenciosa de seus privilégios. Desse modo, nega-se que as pessoas brancas estejam implicadas num processo relacional que, portanto, não pode ser imputado exclusivamente ao outro. De fato, o racismo e suas consequentes desigualdades operam no âmbito de uma categoria relacional que envolve polos dicotomizados, promovendo humanização, desumanização, empoderamento, desempoderamento, privilégio, vulneração. Sob esse prisma, se de um lado dessa relação há as pessoas negras escravizadas por quase 4 séculos, alvo de um contínuo projeto genocida que ainda se mantém em estado de vulneração, do outro,
há as pessoas brancas que colhem os privilégios fruto dessa opressão histórica. Entretanto, uma postura de indiferença, negação e distanciamento faz com que pessoas brancas não se racializem no debate público, não reflitam sobre seus privilégios e sobre os custos deles sobre outros corpos. Assim, a racialidade do branco é vivida como um círculo concêntrico. A branquitude se expande, se espalha, se ramifica e direciona o olhar do branco. Do alto da sua supremacia, a branquitude não se identifica racialmente, já que concebe sua identidade como norma e padrão, enxergando nesse contexto apenas elas, eles, as, os, negras, negros, enquanto se colocam no centro como nós, os humanos. Note-se que a expressão supremacia branca não se aplica apenas para descrever movimentos radicais de extrema direita ou neonazista, mas sim para designar sociedades centradas em pessoas brancas como paradigma dominante. Nesse sentido, pessoas brancas são vistas como padrão de beleza e dignidade, como superiores, mais confiáveis e merecedoras de afeto e respeito, em contraposição aos demais grupos raciais. Trata-se, portanto, de uma ideologia, de uma visão de mundo, de um sistema institucional que determina, inclusive, a matriz de criação das normas jurídicas. Não ter que lidar com questão racial, não ter que refletir sobre sua raça, é um dos mais elementos privilégios da branquitude. Por isso, ser nomeado ou ter que se identificar racialmente é um dos gatilhos para o que se convencionou denominar de fragilidade branca. Esta surge quando confrontadas com questões pertinentes aos seus privilégios raciais. Pessoas brancas se colocam na posição de vítimas quando, na verdade, são elas que cometem, participam ou reproduzem atos racistas ou ainda se beneficiam da estrutura racialmente hierarquizada da sociedade. Desse modo, ao invés de nomear sua raça, pessoas brancas tendem a negar os privilégios decorrentes de sua identidade racial. Como assumir que possui acesso a vantagens não merecidas, atribuídas, portanto, ao seu status racial? É desconcertante, causa vergonha e até mesmo medo não declarado de perder privilégios. A tendência das pessoas brancas é se colocar na defensiva, apresentando respostas e argumentos que terminam por proteger a branquitude. Essa postura defensiva é um dos pilares da fragilidade branca e opera como um elemento de perpetuação do racismo e consequente preservação dos méritos racialmente definidos. Para Robin DiAngelo, a fragilidade branca é um estado em que mesmo uma quantidade mínima de estresse no hábitos torna-se intolerável, desencadeando uma série de ações defensivas. Essas ações incluem a exibição externa de emoções como raiva, medo e culpa e comportamentos como argumentação, silêncio e abandono da situação indutora de estresse. Esses comportamentos, por sua vez, restabelecem o equilíbrio racial branco. Para o restabelecimento desse equilíbrio racial branco, ou zona de conforto social branco, lançam-se mão de diversos artifícios de blindagem da despercebida ou não nomeada identidade branca, verdadeira guardiã silenciosa de privilégios. Para Lia Weiner-Schuckmann, a branquitude é entendida como uma posição em que sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade.
A branquitude não se constitui como uma escolha, mas sim como uma posição social de privilégio ocupada por pessoas brancas. A preservação desses privilégios, social e historicamente construídos, é resultado do poder da branquitude sobre as outras identidades raciais, perpetuando, por meio do denominado pacto narcísico de branquitude, consciente ou inconscientemente, firmado por pessoas racializadas como brancas. O Pacto Narcísico da Branquitude, categoria cunhada por Cida Bento, designa alianças intergrupais entre brancas e brancos, forjadas para a manutenção de privilégios e caracterizadas pela ambiguidade, pela negação de um problema racial, pelo silenciamento, pela interdição de negros em espaços de poder, pelo permanente esforço de exclusão moral, efetiva, econômica e política dos negros no universo social. Sob essa ótica é que se caracteriza a branquitude como lugar de privilégio racial, econômico e político, no qual a racionalidade, não nomeada como tal, carregada de valores, de experiências e identificações efetivas, acaba por definir a sociedade. Pactos de branquitude são vistos, portanto, como pactos entre iguais, como acordos narcísicos para a perpetuação de hierarquizações raciais que encontram nas organizações especial locus de reprodução e conservação do status quo. Silêncio e invisibilidade são condição sine qua non para a manutenção do pacto narcísico. Ao contrário do que se pensa, esse silêncio branco não é neutro, antes se configurando como um método de autoproteção e de conservação ativa do sistema de dominação. Por sua vez, essa pretensa invisibilidade constitutiva da branquitude coloca o ser branco como padrão normativo único e sinônimo de ser humano ideal. O pacto narcísico é mantido no âmbito de uma sociedade caracterizada pelo racismo por denegação, categoria cunhada por Lélia Gonzalez, que aponta como melhor exemplo de sua consagração a América Latina, que na verdade é muito mais ameríndia e amefricana do que outra coisa. Típico de sociedades de colonização luso-espanhola, o racismo por denegação ou disfarçado, amparado pela ideologia da miscigenação, pela assimilação e pelo mito da democracia racial. Constitui-se também como eficaz mecanismo de alienação dos grupos discriminados. No Brasil, esse negacionismo, que teve como importante marco de desvelamento a participação brasileira, sobretudo dos movimentos negros, na Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, tem mostrado sua capacidade de recrudescência nos últimos anos, notadamente no atual contexto político. Com efeito, o Brasil é o país do racismo sem racistas, da branquitude que, numa postura de ambiguidade, não se assume racista, mas é favorecida pelas atitudes racistas dos outros. No âmbito jurídico, o histórico exclusivismo da branquitude na ocupação da academia e dos cargos do sistema de justiça opera também na produção, interpretação e aplicação das normas jurídicas. Essa realidade associada ao que chamamos de epistemicídio jurídico cria barreiras para a abertura do debate sobre racismo e relações raciais, bem como para o reconhecimento da centralidade da raça na distribuição de direitos fundamentais. Nessa senda, para além da constituição subjetiva daqueles indivíduos racializados como brancos, a branquitude e seu pacto de sustentação adquirem contornos econômicos, políticos e jurídicos, impedindo o desvendar dos olhos da justiça, que, inclusive, também é representada como branca e, em grande medida, representante da branquitude.
Na verdade, a branquitude confunde seus privilégios com direitos, muitas vezes normatizando-os, como se decorressem de seus próprios méritos, dos princípios jurídicos e não de processos históricos de exploração e preservação de posições hegemônicas. Esse pacto silencioso de proteção da branquitude se desdobra em diversos compromissos não declarados que nos impedem de avançar na construção de uma justiça pluriversal. O pacto narcísico da branquitude configura-se também como um pacto de mediocridade, o apego à supremacia branca e, portanto, a crença de que são superiores e de que são bens, recursos e status são frutos de merecimento e não de privilégios acumulados, tornam a branquitude medíocre. A partir da negação do racismo e da afirmação de uma democracia racial nunca existente, perde-se a criatividade e a capacidade crítica diante da realidade. Dito de outro modo, diante da presunção de sua excelência, a branquitude supõe que não precisa evoluir ou desenvolver suas potencialidades, quer individualmente, quer como grupo. No campo jurídico, essa mediocridade resulta no isolamento epistêmico do direito, que, incapaz de estabelecer um diálogo de saberes, permanece encastelado nas mesmas velhas formas de pensamento colonial. Em termos de avanços democráticos, é alto o custo imposto a toda a sociedade. Os insistentes e desgastados discursos da Universidade dos Direitos, da imparcialidade do poder judiciário e da igualdade de todos, religiosamente pregados, seja na academia jurídica, seja no sistema de justiça, criam obstáculos para uma efetiva abertura do direito para a diversidade, complexidade e riqueza de seres e saberes. Nessa linha de entendimento, por se entender bastante em si mesma, a branquitude detentora dos rumos dos currículos e das pesquisas jurídicas constrói fronteiras quase intransponíveis entre o direito e outras áreas do conhecimento, mas, mais do que isso, entre o direito e a própria sociedade a quem aquele deveria servir. O pacto narcísico da branquitude também se constitui como um pacto de hipocrisia, dada a desfaçatez com que se nega o racismo e os obstáculos por ele produzidos para que pessoas negras possam acessar bens, recursos, posições e direitos com igualdade de oportunidades. Contesta-se a raça como fator determinante das desigualdades no Brasil, sem ao menos se atentar para as inúmeras pesquisas oficiais e a extensa produção intelectual, sobretudo negra. A respeito do assunto, não há debate sério sobre democracia e promoção da igualdade na realidade brasileira, sem uma profunda abordagem a respeito da questão racial. Nesse aspecto, a branquitude segue girando em torno de si mesma para chegar sempre ao mesmo resultado de conservação do seu domínio sobre os demais grupos raciais, determinando de maneira milimetricamente limitada o lugar do outro no direito. O pacto narcísico da branquitude é também um pacto de isenção de responsabilidade. Isso porque a defesa cínica e descontextualizada da igualdade entre todas as pessoas termina por resvalar na imputação de culpa às pessoas negras pelo seu próprio destino, garantindo-se assim isenção de responsabilidades em torno do racismo. Se juridicamente temos consagrado o princípio da igualdade, se o princípio meritocrático garante que não haja privilégios, mas apenas a distribuição conforme o mérito de cada um, se mesmo passados mais de 130 anos da declarada abolição da escravatura, pessoas negras permanecem no topo dos índices de violência e encarceramento na base da pirâmide socioeconômica, e praticamente ausentes das posições sociais de destaque, então seriam culpadas pela sua condição.
Sob esse prisma, ocultam-se as responsabilidades pela expoliação secular das riquezas produzidas às custas da escravização negra, pela opressão histórica e ainda atual, que subalterniza pessoas negras, pelo genocídio em continuidade contra o povo negro. Pessoas brancas costumam argumentar que não têm culpa das atrocidades cometidas por seus ascendentes no passado. Não se trata, no entanto, de apontar culpados dentre os descendentes de mercadores e senhores de escravizados, mas de reconhecer que há uma dívida histórica para com as pessoas negras nesse país. A percepção de que mesmo os brancos que não são descendentes diretos de agentes escravocratas são beneficiários materiais e simbólicos das assimetrias reconfiguradas deveria levar ao menos à assunção de compromissos antirracistas numa perspectiva individual e coletiva. Mas para além das discussões sobre as responsabilidades individuais que na seara do direito têm permanecido limitadas à inócua criminalização da prática de racismo, é preciso avançar para a instituição de medidas concretas de responsabilização de instituições públicas e privadas. O Pacto de Silêncio sobre o Racismo no Direito é fator condicionante do acesso do povo negro à justa reparação por todos os prejuízos materiais, morais e ontológicos provocados pelo processo de escravização. No cenário brasileiro, para que possamos efetivamente construir relações raciais e sociais sadias, é preciso se falar em mais do que responsabilidade moral e política. De fato, nessa seara, chega-se a falar em responsabilidade moral e política sobre os erros do passado, mas ainda pouco se debateu no Brasil sobre a responsabilidade jurídica pelos efeitos da escravidão pretéritos e atuais e, consequentemente, sobre a ampla gama de possíveis medidas de reparação, desde o reconhecimento e pedido de desculpas até o pagamento de indenização, que, por óbvio, envolveria o debate sobre a responsabilização do Estado brasileiro e até mesmo português, bem como a Igreja Católica, sem prejuízo de outras instituições que tenham acumulado fortunas a partir da mão de obra escravizada. Embora não seja este o espaço para o aprofundamento da questão, é importante recordar que o pagamento de indenização a determinados grupos étnico-raciais a título de reparação histórica guarda diversos precedentes. O precedente mais conhecido, mas não o único, foi a indenização paga aos judeus pela Alemanha, diante dos horrores praticados pelo regime nazista, que provocou e ainda provoca indignação e consternação em todo o mundo. Sentimentos são compartilhados quando se trata das barbáries cometidas pelo chamado Holocausto Negro. Nesse sentido, a MS Zaire alerta para o pseudo-humanismo, alicerçado numa visão racista dos direitos humanos, que reverbera na habitual reação ao nazismo hitleriano. Para ele, o que é imperdoável no nazismo hitleriano não é o crime em si, mas o abominável crime contra o homem branco, ou seja, a aplicação aos brancos europeus dos processos colonialistas praticados até então apenas contra indianos, amarelos e negros. O pacto narcísico da branquitude é também um pacto de ambiguidades ou de manipulação de sentidos. A defesa da existência do fenômeno do racismo reverso é um exemplo disso. Aqui também se manifestam de maneira evidente os contornos da fragilidade branca quando pessoas brancas se pretendem vítimas de crimes de racismo. Ora, somente podem figurar como sujeito passivo dos crimes de racismo pessoas pertencentes a grupos étnico-raciais vulnerabilizados. Numa sociedade em que a supremacia branca impera, como sustentar que pessoas brancas possam figurar como vítimas de um sistema de opressão no qual o grupo a que pertencem é o opressor? Ou não se compreendeu o que é racismo, ou
prevalece a manipulação de sentidos. A propósito, nesse ponto, é importante lembrar, conforme já explicitado, que o sistema de justiça brasileiro, representado por essa mesma elite branca, deixa de aplicar a legislação criminal que pune atos de racismo praticado por pessoas brancas, conforme já reconheceu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz, tratado no segundo júri. Também a manipulação da importante concepção de racismo estrutural deve ser objeto de atenção nessa seara, notadamente no campo jurídico. Não raro, o conceito tem sido utilizado para justificar a persistência das desigualdades raciais no Brasil, contemporizando as omissões individuais, institucionais e dos poderes públicos diante de tão enraizado sistema de opressão. É como se a culpa devesse ser atribuída à estrutura, isentando os indivíduos, a sociedade, as instituições e o Estado de responsabilidades diante do racismo, bem como de efetivos compromissos antirracistas. Ocorre que o fato de o racismo estar estruturado, assentado, arraigado nas relações sociais não quer dizer que ele não decorra de uma construção histórica, inclusive com incontestável participação do Estado brasileiro, como visto no júri anterior, o que torna responsável pela desconstrução dessa estrutura racialmente hierarquizada da sociedade brasileira por meio de ações afirmativas de promoção da igualdade racial, sem prejuízo de outras medidas de reparação, conforme dito linhas atrás. Na verdade, quanto mais estruturado se reconhece que seja o racismo, mais profundas deveriam ser as ações antirracistas e de responsabilização dos entes públicos e privados. Considerando que o pacto narcísico da branquitude agrega uma série de acordos tácitos, alguns desses apontados neste tópico, que preservam a continuidade dos privilégios conforme a raça, também na esfera do direito, levando em consideração também que a presença de pessoas negras no sistema de justiça brasileiro ainda é ínfima, dificultando uma efetiva disputa de narrativas e construção de novas perspectivas epistemológicas. É de se perguntar se é possível, no atual contexto, a quebra do pacto narcísico da branquitude para a construção de uma justiça pluriversal. Lourenço Cardoso, levando em consideração a complexidade e diversidade da identidade branca, dedica-se a analisar dois tipos distintos e diversos de branquitude: a branquitude crítica, que publicamente desaprova o racismo, e a branquitude acrítica, que não desaprova o racismo e sustenta a superioridade do ser branco, ainda que não reconheça seu preconceito racial. Para o historiador, a distinção é importante para uma melhor contribuição no âmbito do conflito racial, sobretudo a partir da fixação do desígnio homicida como particularidade da branquitude acrítica. Esta, quando age de modo extremado, pratica extermínios, agindo de maneira mais branda. Procura se inserir no jogo democrático, propagando discursos racistas dissimulados de nacionalistas. A distinção elaborada por Lourenço Cardoso nos leva à reflexão sobre a possibilidade de contar com a branquitude crítica no âmbito do sistema de justiça para, a partir de uma visão interseccional e decolonial, por meio de uma disposição para estabelecer diálogos de saberes e rupturas epistemológicas, promover um efetivo esforço para além do mero discurso antirracista de ruptura com o pacto narcísico da branquitude. Essa resposta, no entanto, não cabe a nós. Podemos, no entanto, afirmar que, para tanto, um dos primeiros passos para as pessoas brancas que dizem querer romper com o pacto narcísico da branquitude é nomear sua raça, reconhecendo os privilégios que dela decorrem. A esse reconhecimento de privilégios, também na seara jurídica, precisam ser agregadas diversas posturas, dentre elas a assunção
de compromissos antirracistas. O letramento racial, a inclusão da pauta racial nos seus próprios debates públicos, o tratamento da questão racial não mais como tangencial, mas como problema fundamental da nossa não-democracia. Bom, gente, eu vou parando por aqui por conta do tempo, né, do aplicativo aqui que está aguentando o vídeo. E a próxima parte, a terceira parte, né, desse último girê, a gente começa aqui, orixalidade e justiça. Então, eu espero que vocês estejam gostando da leitura, espero que vocês estejam gostando do livro, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.